Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o irmão Eliabe Moura. Estamos aqui em mais uma EBD em Síntese podcast. Estamos aqui junto com vocês para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Tema da lição Juvenis, a lição que tem como tema geral uma viagem pelo Novo Testamento. E estamos aqui com os professores Eric Freire, João Felipe, Raul Soares. E juntos nós vamos bater um papo. Vamos aprender um pouquinho aqui sobre essa viagem que a gente está fazendo no Novo Testamento, sobre o Evangelho de Mateus, que na realidade é a lição hoje, a lição 6, e que a gente vai conversar um pouquinho. Bem-vindo, professor Eric Freire, João Felipe, Raul Soares, como é que vocês estão? A paz do Senhor, nosso irmão Eliabe, graças a Deus estamos bem, e feliz de estar aqui mais uma semana. Que Deus abençoe aí essa aula, em nome de Jesus, esse podcast. Amém. Não, João Felipe, como é que você está, querido? A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor, professor, que está assistindo esse podcast. Estou muito feliz. Semana corrida, mas estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Já estamos na nossa sexta lição, né? Já estamos bem encaminhados e muito feliz com a continuidade desse projeto. É isso aí. Professor Raul Soares, como é bom fazer parte da escola dominical, essa escola teológica do mundo, né? A gente estuda e aprende com a palavra do Senhor e aprende ensinando, aprende com os nossos alunos. É muito bom fazer parte da EBD. Pai do Senhor, meu Eliabe, Pai do Senhor, demais professores, Pai do Senhor a todos que estão nos assistindo. É verdade, meu Eliabe, é sempre prazeroso estudar a palavra de Deus, é algo gratificante quando se medita na palavra do Senhor, e nós somos privilegiados por sermos alunos da Escola Bíblica Dominical, a maior faculdade do mundo, onde o aluno nunca se forma. Que maravilha! É isso aí. Vamos aprender juntos hoje sobre o Evangelho de Mateus, né? Professor, muito importante, eu comento sempre que é importante a gente olhar para a lição e olhar para os objetivos da lição. Então, o comentarista, ele deixa lá linkados os objetivos da lição, e os objetivos da lição de hoje estão ali destacados como identificar pontos específicos do Evangelho de Mateus. Você precisa fazer com que seus alunos conheçam os temas ensinados por Jesus no livro de Mateus, e você precisa fazer com que eles saibam a importância dos ensinos do rei dos reis para nós. Então, se o seu aluno ele consegue sair da sala de aula compreendendo o objetivo da aula, você conseguiu cumprir com a sua missão, e os seus jovens eles vão sair dali crescendo em graça, crescendo em conhecimento. É importante você fazer esse link com o objetivo que está lá destacado pelo comentarista. Então, hoje nós vamos iniciar aprendendo um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, né? A gente já viu na lição anterior que foi dado com um outro grupo, já foi falado sobre a importância do Novo Testamento, né? Já foi feito o link explicando, inclusive, o que é livro sinótico. A gente vai estudar, inclusive, o primeiro livro sinótico que foi escrito, que é o Evangelho de Cristo, que foi escrito conforme Mateus. O Evangelho é um só, é o Evangelho de Jesus, né? E ele foi escrito conforme Mateus. De onde Mateus escreveu? Nós não sabemos, não tem referência dizendo de onde Mateus estava, quando ele escreveu. Mas para quem Mateus escreveu? Para que ele escreveu, né, na realidade? Para que ele escreveu esse livro? Ele escreveu para provar aos judeus que Jesus era o Messias. O livro de Mateus, ele tem ali 28 capítulos, ele tem 60 citações do Antigo Testamento. Mateus, inclusive, ele é quem mais cita o Antigo Testamento, realmente fazendo referência, mostrando que Jesus era o Messias. E nesses 28 capítulos, ele apresenta a genealogia de Jesus, ele faz link com Abraão, com Davi, mostrando que Jesus era da descendência de Abraão, era da descendência de Davi. E inclusive, ele escreve algumas parábolas, ele escreve, por exemplo, o Sermão da Montanha, que é muito importante para todos nós, né? Serve de ensino para todos nós. Ele escreve ali o sermão profético, algumas parábolas que me chamam a atenção, como a parábola das bodas, dos lavradores,
a parábola dos 2 filhos, por exemplo. Então, é um evangelho ali de suma importância e que traz muito ensinamento para todos nós. O comentarista da lição, ele inicia esse ensinamento com 3 tópicos, né? Nós não temos subtópicos nessa lição, nós temos 3 tópicos que são muito importantes para a gente sintetizar e entender o que o comentarista ele quer nos passar sobre o livro de Mateus. O primeiro tópico, ele fala sobre o evangelho do reino. E a gente vai falar aqui com o professor Raul Soares um pouco sobre esse evangelho, né? A importância desse evangelho, e conforme foi escrito ali no Evangelho de Cristo, conforme Mateus. É isso mesmo, irmão Eliabe. E vale ressaltar que este evangelho, que é o evangelho de Jesus, esse evangelista, este livro de Mateus, ele inicia o Novo Testamento. Nós sabemos, por aulas anteriores, já ministradas, que o aluno muito bem sabe, o professor sabe, que este livro não foi o primeiro livro a ser escrito. Ele, salvo engano, foi o 8º livro, de acordo com as datas que foram apresentadas na aula, numa aula aí, eu acho que era, salvo engano, a aula de número 4. Mas quem optou por introduzir, né, por colocar este livro como iniciando o Novo Testamento, o fez por uma razão muito prática, por uma questão didática, por uma questão de facilitar a compreensão do leitor. Primeiro que o Evangelho de Jesus. Jesus, como já falamos em outras aulas, Jesus, ele é o centro das Sagradas Escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, este Evangelho, ele, conforme escreveu Mateus, ele, como você já bem disse, meu aliado, ele foi escrito para os judeus. Agora, você imagine, os judeus, e quando eu digo judeus aqui, conforme já foi dito em lição anterior também, nós estamos nos referindo aos israelitas como um todo, não é? Porque não é só judeu. Judeu porque era tribo de Judá, mas como Paulo era benjamita, né? Ele era benjamita, Barnabé era levita, mas então são israelitas. Mas a gente generaliza dizendo judeu porque a tribo de Judá foi a única que permaneceu ali, digamos assim, sem misturas. Então, imagine, os judeus, naquela época, examinavam as Escrituras, isto é, o Antigo Testamento, e eles aguardavam o Messias. Eles aguardavam aquele de quem as Escrituras falavam. E aí, de repente, aparece Jesus, trazendo uma mensagem que vai de encontro, não ao encontro, mas de encontro, vai confrontar aquela expectativa humana, imediatista, material, daquele povo. E isso fez com que muitos daqueles judeus se escandalizassem, ao ponto de rejeitar Jesus como Messias. E aí, este homem chamado Mateus, que era um publicano, e publicano era aquele que coletava impostos, era o auditor fiscal dos dias atuais, né? Auditor fiscal, ele era mal visto pelos judeus, porque ele, de alguma maneira, era tido como traidor da nação judaica, por 2 razões. Primeiro, que estava coletando impostos, pesados tributos, para o inimigo, entre aspas, né? Que Roma era o senhor lá de Israel, dos judeus, então eles tinham como inimigo. Então, os publicanos coletavam impostos para este inimigo, para Roma. Segundo, que os publicanos se aproveitavam, que conhecia os tributos, conhecia a matemática, conhecia como funcionava a coisa, e da maioria das vezes eles até tirava, né, aquilo que não devia das pessoas, né? Como nós temos a história de Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos, e ele mesmo disse, eu defraudei, né? Eu tirei a mais do que
do que de fato deveria. Então, olha, se o chefe tira, imagine os publicanos também. Então, esse homem, Mateus, ele se converte a Cristo, e Jesus é o único que pode mudar um homem, a natureza humana. O homem muda quando Jesus entra na vida do homem. É o único que pode fazer isso. Nenhuma instituição humana, terrena, pode fazer, mas Jesus faz, e Jesus fez na vida deste homem. E este homem escreveu esse livro mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E quero abrir um parênteses aqui. 60 depois de Cristo, nós estamos nos referindo a mais ou menos 27 anos depois que Jesus foi assunto aos céus, né? Porque a contagem começa o ano 1 é o ano que Jesus nasceu, né? Eu sei que existe aí uma divergência assim, de 4 anos a mais, 4 anos a menos, mas isso não convém aqui. O importante é que a gente está 27 anos depois que Jesus foi assunto aos céus. Então, era relativamente novo ainda. E esse homem é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a escrever o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus, as boas novas da salvação. E ele escreve destinado aos judeus. E interessante, pastor Raul, que a gente vê que cada pessoa que escreveu o Evangelho de Cristo, né, que foi lá e relatou, ele trouxe uma característica diferente ao tipo de narrativa, né? A gente, na lição 4 também, a gente até comentou um pouco sobre isso, que cada um pegou e contou sua história no seu ponto de vista. A gente tem a escrita de um publicano que era bom com números, bom com relatórios, bom com um monte de coisa, e escreve para os judeus, que era o principal povo, que ele tinha uma rixa, né? Ou que melhor, tinha rixa contra ele. Então, você vê ele tendo a preocupação de colocar detalhes, de colocar genealogia, de sempre apresentar Cristo como o Messias que as profecias tanto diziam. Você vê que, por exemplo, Lucas já escreve com um olhar mais de um médico. Você vê que Marcos já descreve com um olhar diferente. E é como se a gente presenciasse aqui, cada um presenciasse um acontecimento e eu ia narrar com meus conhecimentos da minha formação, de farmácia. Ia tentar narrar isso e explicar com os meus conhecimentos, o senhor com a área do direito, Eliabe com a função dele, e assim por diante. E Mateus não é diferente. Mateus vem e traz a narrativa exatamente com as características da visão dele, de um publicano, de um cobrador de impostos, mas agora um cobrador de impostos que se encontrou com o Cristo, né? Quando Mateus ele inicia ali falando sobre a genealogia, por exemplo, a gente já entra no tópico, né? Falando sobre o Evangelho do Rei. Ele está ali enfatizando que Jesus, de fato, é o rei. Não é o rei no formato que os judeus esperavam. Os judeus esperavam um rei político, um rei que libertasse eles da opressão que Roma estava impondo ali sobre os judeus, a alta cobrança de impostos. E aí, o que é que Mateus ele faz? Ele já vem enfatizando e mostrando, olha, ele é o rei. O rei esperado, o Messias esperado, é ele. Linhagem do rei Davi, né? Do próprio Davi. Então, é isso aí. E como você bem colocou, irmão João, como ele era uma pessoa de formação, que lidava com os números, e a gente sabe que quem lida com número é muito exato, preciso, aquela coisa tem que ser o preto no branco, né? Eu até vejo tive a oportunidade de estudar com colegas que eram de engenharia, aí foram para o direito, dizer, mas como é que pode? Aqui pode ser, lá, ou é ou não é, né? Então, Mateus, ele tinha essa característica, ele era preciso, ele gostava não podia ser, pode ser, não, tem que ser, ou é ou não é, porque ele lidava com os números. E é por isso que ele faz tantas menções, demonstrando acontecimentos que revelaram o cumprimento de inúmeras profecias. Ele é o evangelista que mais observa essas coisas. Ele mostra por A mais B que Jesus, ele é o Messias prometido,
começando pela genealogia. Ele está escrevendo para o judeu. O judeu era muito assim, como israelita, né? Mas o judeu, como eu já falei, estava ali em evidência porque era a tribo, digamos assim, que permaneceu até naquele momento. Então, São o 60 judeu... citações, né, pastor Valdo, como já foi dito aqui, do Antigo Testamento, justamente ilustrando. Olha só, é muita coisa, né, Mariado? 60 citações. Imagine, ele era um exímio conhecedor das Escrituras, para começar por aí, né? Pois é, apesar de ser tão condenado pelos judeus, mas ele era um judeu nato, porque ele conhecia de muita coisa, senão ele não tinha o conhecimento para colocar nos seus livros, no seu livro, né? Você vê expressões ali no livro de Mateus, como é destacado, inclusive, na lição, expressão como reino dos céus, que aparece dezenas de vezes, expressões como reino de Deus, evangelho do reino, teu reino, filho do reino, e aí você vê ali palavras do reino, reino de meu pai, você vê Mateus ali enfatizando para o povo, dizendo, ele é o rei que você esperava, o rei que nós esperávamos, era ele, ele é o rei. Exato. Tipo Então, assim, a todo momento, ele está fazendo essa apologética, né? Ele está mostrando, ele tá enfatizando, e várias características mostram o direcionamento deste livro para o povo judeu, começando pela genealogia, como eu estava falando. Vai de Jesus, né, até quem era a maior autoridade para os judeus israelitas? Abraão. Foi o homem quem Deus chamou para dele formar uma nação, escolhido por Deus, e dele vinha o Messias. Então, Abraão, por isso a genealogia dele vai de Jesus a Abraão. Não se estende até Adão, como faz Lucas. Vamos ter oportunidade, no momento próprio, de estudar sobre isso também. Então, mostra, tá vendo aqui, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou... Aí vai mostrando, né? Os filhos de Jacó, que gerou Judá, aí vai mostrando os filhos de Judá. Aí passa por Davi, rei Davi, que também havia uma promessa que o Messias viria da família, da descendência de Davi, não bastaria ser judeu, mas sim da família de Davi, e Jesus, ele vem justamente cumprir toda essas profecias, e aí ele mostra, aqui é o Messias. Então, a genealogia, tudo aponta, né, para esse fato. Agora, a gente sabe que quando um livro é escrito para um determinado destinatário, não quer dizer que é restrito só àquele destinatário. O destinatário inicial foram os judeus, mas esse livro foi escrito para a igreja, que, inclusive, né, é o único dos evangelistas que fala por 2 vezes a palavra igreja. Né? Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Ele é o único que fala. Quando Jesus estava instruindo a Pedro ali, Pedro disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. Então, Jesus dizendo, eu vou edificar a minha igreja. Então, Mateus está falando. Então, ou seja, não era somente para os judeus, apesar de, no início, ter sido destinado aos judeus. Né? E, como já foi colocado pelo irmão Eliabe, né? Mostra Jesus como rei. Né? Jesus é o rei. É o rei. Agora, os judeus se escandalizaram porque eles esperavam um rei político, um rei com um braço guerreiro, um rei com a espada afiada, ávida por derramar sangue de romano e quem quer que fosse de outras nações, para estabelecer o reino a Israel. Eles imaginavam isso, eles anelavam isso. Né? Só que Jesus vem mostrar que o reino que ele veio estabelecer é o reino espiritual. O reino que os judeus esperam, ele vai ser implantado, mas não agora. Nós, inclusive, igreja hoje, nós cristãos, aguardamos a implantação desse reino. Aí sim, no milênio, mas isso é um outro assunto. O importante é que Mateus mostrou que Jesus era rei, né, da descendência de Davi. Jesus, ele veio estabelecer o reino espiritual, e, inclusive, você vê muitas vezes, como judeu que ele era, e escrevendo para os judeus, ele evita falar reino de Deus e fala reino dos céus. São sinônimos. Os judeus, ele tinha todo um cerimonial para falar a palavra Deus. Eles evitavam falar por reverência e por temor. Então, ele fala reino dos céus. E isso tudo
muito interessante que está revelado por Deus para nós neste sagrado livro. Importante, pastor Raul, entender que para você, professor, fazer com que seu jovem entenda e quando você aceita Cristo, automaticamente você já precisa ter o reino dele, né? Ele é seu rei, ele é o meu rei. Então, se ele é o meu rei, ele é o meu dono, não sou mais eu, não são mais as minhas vontades, são as vontades dele. Então, poxa, como é que eu consigo, por exemplo, a gente sabe que jovem lidar com muitas tentações, são muitas as dificuldades, como é que eu consigo me livrar de uma tentação? Esses dias eu conversando com um jovem, eu disse para ele, olha, as tentações elas aparecem na vida de todo mundo, na vida do jovem, na vida do adulto, casado, mas e às vezes até com coisas que são prazerosas à nossa carne, com coisas que você olha e você pode até desejar, mas o desejo de servir ao rei, o desejo de ser o rei de Cristo, ele precisa ser maior na sua vida. Então, quando você olha para aquela coisa que tem, para aquela tentação que vem, você olha para ela e você diz, não, eu sou servo, eu estou servindo ao rei. O prazer que eu sinto em servir ao meu Senhor, ele é muito maior do que essa coisa momentânea. E aí você sente aquele prazer, aquele regozijo de servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que maravilha. Sabe, Eliabe, essa ideia de reino dá uma ideia até também de um chamativo para o próprio professor trabalhar na aula. Por exemplo, a Bíblia diz que nós não somos apenas servos desse reino, mas nós somos embaixadores, nós representamos esse reino aqui na Terra. Então, uma imensa responsabilidade. Isso pode trazer até um link para o professor, tipo assim, escrever no quadro, desenhar, trazer uma organização de como funciona um reino. Desenha como é que funciona um reino. Né? Bota ali um cronogramazinho. Rei, depois os conselheiros. E pega em algum momento da história... As leis, né? As leis. As leis. Que rege o reino. A questão de exército, de servo, e tudo isso a gente pega ali, pode pegar, se basear, sei lá, na estrutura da sociedade ali da Idade Média, feudal, ou se não até antes disso, na época de Jesus mesmo, tinha um jeito diferente de se governar. Então, pesquisa um pouquinho, monta um cronogramazinho mostrando como funciona um reino, como se organiza um reino, e tenta fazer um link como o que são esses pontos no reino dos céus, né? Onde eu posso me encaixar nesse reino dos céus, nesse reino de Deus, para que haja o crescimento do reino. A importância de entender que rei é esse que a gente serve, né? Poxa, que coisa grandiosa. Você faz ideia, professor, você faz ideia do tamanho do Deus que está dentro de você, do tamanho do Deus que habita em você. A gente precisa passar isso para essa juventude, né? Passar para eles a importância de realmente servir nesse reino e de entender que maior sempre é o que está conosco. Hoje eu até brinquei com um aluno meu de reforço. Eu disse, olha, o senhor sabe o que significa seu nome? Seu nome Israel significa aquele que luta com Deus. Mas é aquele que luta com Deus ao seu lado, não contra ele. Aí ele estava até perguntando assim, mas quer dizer então que eu estou indo de encontro a ele com a matemática aqui? Eu digo, não, muito pelo contrário. Você tem do seu lado aquele que criou a matemática. Então, você pode recorrer a ele não só na matemática, mas em qualquer âmbito, porque ele está ao seu lado. Já falamos muito nesse tópico, né, nesse ponto, o Evangelho do Rei. Eu gostaria de encerrar aqui, a minha participação pelo menos, né, falando aqui dois textos aqui em Mateus. Mateus capítulo 3, versículo 2. João Batista, que foi o arauto, o antecessor de Jesus, aquele que endireitou o caminho, né? Que vinha gritando, aí vem o rei, aí vem o rei, aí vem o rei, né? Que ele fez esse papel também. E qual era a mensagem de João Batista? Capítulo 3 de Mateus, versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí é curioso que João Batista, ele incomodou muitos com essa mensagem. Essa mensagem ecoou os desertos e traspassou os desertos, chegou nos centros urbanos e incomodou, ao ponto dele ser preso,
certo? Ele foi preso para silenciar essa mensagem. Aí, no capítulo seguinte, no capítulo 4, o versículo de número 12, olha o que diz. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia. Aí o versículo 17, olha o que ele diz. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mesma mensagem que João estava pregando, Jesus continuou. O reino de Deus, como já falei, né? Reino dos céus, reino de Deus, são sinônimos, são expressões sinonímicas. A mensagem é a mesma. O reino estava ali. Por quê? Porque o rei estava. Jesus era o rei que veio trazer esse reino de Deus aos homens. E aqui eu fecho a minha participação. E Mateus, ele se preocupa em trazer essa questão de que o reino era chegado, exatamente mostrando o que a gente vai comentar agora no tópico 2, que é o cumprimento das profecias, né? Como já foi dito, Mateus citou aí 60 vezes o Antigo Testamento. E, mais uma vez, ele vem trazendo sempre aquela questão para os judeus. Olha, aquele Messias que vocês estavam esperando, que os profetas falaram, que todo mundo que veio antes da gente falou, ele já chegou. Ele não está para vir, mas não, ele já está aqui conosco. E eu acho interessante com o jeito como ele usa, né? Pode até passar despercebido para a gente, porque nós não somos... não que isso não tenha sido escrito para a gente, mas como era escrito para judeu, tem muita coisa que Mateus se utilizou que apenas os judeus, quando olhavam, eles percebiam aquela real importância daquilo que está ali escrito. Eram frases, eram expressões que para a gente pode até passar despercebido, mas um judeu mesmo, ele estava lendo aquilo dali e ele estava entendendo exatamente o porquê que estava escrito daquela forma, né? É verdade, irmão João. Olha só que interessante. Jesus, por exemplo, aqui, dá só um pequeno exemplo. Mateus capítulo 25. Né? Jesus começa assim, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ele vai falar a parábola das 10 virgens. Ele vai falar sobre um casamento, mas não é qualquer fase do casamento. Ele vai falar da terceira fase de um casamento judeu, que era as bodas. E Jesus sabia que o seu público, no caso aqui Mateus escrevendo, né? O seu público estava muito bem entendendo o que Jesus estava dizendo. Por isso, quando a gente lê assim, então, como assim, então? Então é como se fosse um link, né? Mas não, Jesus sabia que o seu público tinha total conhecimento do que ele estava falando, porque aquilo era muito familiar no meio judaico. É diferente para o gentil. O gentil talvez não tivesse essa cultura, né? Então, os judeus valorizavam muito o casamento. Até porque o casamento, como instituição divina, Jesus utilizou a figura do casamento para demonstrar a relação da igreja com o dono dela, com o esposo dela. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus, e por aí vai. Muito interessante mesmo. Eu acho interessante também que eu acredito que, por ser uma pessoa assim tão metódica, eu acho que a narrativa de Mateus é a que mais se aproxima do modo como foi dito mesmo, da intensidade como foi dita aquela questão, porque você vê que ele se apega muito ao acontecimento e exatamente como aconteceu. A gente vai ver um pouquinho mais na frente da lição, falando sobre o Sermão da Montanha, por exemplo. Nenhum outro evangelho, ou nenhum outro escritor dos outros evangelhos vai detalhar tanto e comentar tanto sobre os sermões, sobre o sermão, porque ele organizou ali bem direitinho o sermão. Com certeza, eu fico imaginando aqui as coisas, eu fico aqui pensando assim, Jesus chama ele no canto, Mateus, olha, eu preciso de sua ajuda aqui, vamos fechar aqui uma organização, vamos começar falando com o quê, vamos colocar o que aqui no meio, vamos terminar falando com o quê, e ele ali só anotando no caderninho dele. Exatamente. E vale salientar que
o escritor Mateus, o escritor Marcos, o escritor Lucas, esse que escreveram aí os evangelhos sinóticos, como foi dito na aula de número 5, né, pela outra equipe, muito bem apresentado, por sinal, parabéns aos irmãos, professores. Desses três, o único que andou com Jesus, que foi testemunha ocular, foi Mateus, né? Então, ele não só ouviu falar, ele não só fez entrevista, como porventura Lucas fez, como a gente disse numa aula passada aí, né? Mas ele viu, ele sentiu, ele ouviu, né? Ele viu as reações, aquela linguagem não verbal que todos nós emitimos. Quando eu estou falando aqui, eu estou balançando as mãos, né? Mostrando assim a minha alegria, está falando a palavra de Deus. Então, ele viu isso. Então, por isso, acredito, irmão João, que ele foi esse mais, digamos assim, analítico, né? Ele escreveu bastante em relação a Marcos. Marcos foi mais sucinto, mais direto, né? Mas isso é um ponto a ser realmente observado. Mateus, ele escreveu mais, com mais detalhes. Uma coisa interessante é que quando você, por exemplo, a gente olha o livro de João, o Evangelho de João, a gente vê João escrevendo ali no capítulo 7, que havia divisão no meio do povo por causa de Jesus, porque eles se questionavam, eles diziam, uns diziam, esse verdadeiramente é um profeta, outros diziam, olha, mas existe profeta na Galileia? Tem profeta vindo da Galileia? As escrituras não dizem que ele será da descendência de Davi, ele não viria de Belém. Então, havia esse questionamento, e a gente pode verificar, inclusive, como enfatiza o comentarista da lição, né? Quando a gente fala do cumprimento das profecias, Mateus ele faz questão de enfatizar bastante esse tema, né? Esse tema que ele é de suma importância para a gente. O comentarista ele escreve ali, ele fala, enfatiza as expressões utilizadas por Mateus para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, mas tudo aconteceu para que se cumprissem as escrituras das profecias, porque assim está escrito pelo profeta, porque é este que a quem diz que está escrito. Então, Mateus ele enfatiza bastante esse tema, mostrando para os judeus que, de fato, ele cumpre com o que estava escrito, assim, com as profecias que estavam escritas acerca do Messias. Era ele. Ele deixa tudo, como a gente fala aqui, deixa tudo bem amarradinho, né, para tentar mostrar ao pessoal que era sobre ele que falavam, e ele tem esse cuidado sempre de trazer isso. E, mais uma vez, ele estava escrevendo para os judeus, então ele sempre trazia a questão da importância sabe a Torá, que a gente sempre utilizou, sabe até a Talmud, que é a tradição oral, que sempre falou aqui no meio dos judeus. Tudo isso daí foi dito sobre ele, foi escrito sobre ele, ele estava presente em todo esse contexto, foi cumprido nele. Então o reino chegou. Existia uma cultura tão forte, né, que quando você vê o encontro de Jesus ali com Natanael, que alguém chega para Natanael e diz, a gente encontrou o Messias. Eles, na conversa de Messias, poderia vir alguma coisa de Nazaré, né? De Nazaré, então já faz aquele comentário preconceituoso, né? E aí, quando ele olha para Jesus, que Jesus diz, não, filho, antes que você chegasse aqui, eu já tinha te visto sentado embaixo de uma figueira. E uma simples revelação do Senhor, ele já se derrete todinho ali e diz, você é o Messias. E através do poder de Deus ali, muitos se convertiam, né? Muitos realmente conheciam que ele era o Messias. Outros não, eles estavam diante dos milagres. O próprio Nicodemos olha e diz, você é um mestre, porque ninguém pode fazer tantos sinais se não for vindo de Deus. Então, ele reconhece que não é impossível se manifestar tantos sinais se não for vindo de Deus. Mas os fariseus, os religiosos, não sei se eu posso até dizer os crentes da época, né? Eles se apegavam muito à religiosidade ali e eram muito tradicional e infelizmente, havia uma escamas nos seus olhos, e eles não conseguiam enxergar que o rei estava diante dos seus olhos. Eles se apegavam ali a tradições que cumpriam a lei uma coisa e descumpriam em outra, né? Como é que, por exemplo, você cumpre o mandamento de guardar o sábado na visão dele, né? Mas você descumpre matando uma pessoa, né? E aí você descumpre o mandamento que está lá escrito, não matarás. Então, infelizmente, eles não conseguiram enxergar,
Mas o maravilhoso é que o próprio Cristo diz que é bem-aventurado, é feliz aquele que não viu, mas creu. E é interessante, para complementar o que vocês estão falando, Jesus era o Messias, é aquele que era esperado no Antigo Testamento. De Malaquias para Mateus, são 400 anos, né? De Malaquias para João Batista, que Mateus escreveu aí. A gente diz Mateus porque Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, mas é de Malaquias para João Batista. 400 anos. Ora, se os judeus se os judeus já fazia 400 anos que estavam esperando o Messias, quantos anos não faz hoje que eles estão esperando o Messias? Será que Deus ia demorar tanto para mandar esse Messias? 400 anos com mais 2.000 anos, 2.400, com todo respeito ao amigo judeu que esteja nos escutando neste momento, né? Mas não tem sentido Deus silenciar por tanto tempo, né? Deus não silenciou por tanto tempo. Ele, na plenitude dos tempos, se revelou à humanidade através do rei Jesus. Jesus é rei. Só que o reino dele não é deste mundo. Ele falou, o meu reino não é deste mundo, eu não sou. Ele falou isso para Pilatos. Se o meu reino fosse deste mundo, eu oraria agora ao Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos, acabaria com todo esse exército aqui. Né? Mas ele estava estabelecendo primeiro o reino espiritual. Por quê? E isso tem fundamento lá no Gênesis, que os judeus veneram. Os judeus veneram isso. O Gênesis. O homem, quando ele pecou, primeiro ele morreu espiritualmente. Depois ele morreu fisicamente. Jesus, ao vir à Terra, primeiro ele ressuscita espiritualmente, para depois estabelecer o reino material. Primeiro morreu o seu espírito, para depois morrer a matéria. Jesus ressuscita o espírito, para depois estabelecer o reino material. Isso está de acordo com a lógica. Tá? Então, Jesus é o rei e é Deus. Amém, meu amigo judeu. Não para você que já é cristão. Que você é cristão, você já entendeu. Para você que ainda não é cristão, tá certo? Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. E ele, como Mateus traz, ele cumpriu cabalmente, e era sobre ele que Mateus estava escrevendo e citando as profecias, mas Mateus não se resume apenas em citar o Antigo Testamento ou falar sobre apenas profecias, né? Mateus também vai trazer relatos de ensinos e vários sermões que Cristo deixou, e isso já nos leva para o nosso terceiro tópico, né, irmão Eric? Isso. Graças a Deus, aí a gente está chegando já no terceiro tópico, né? E antes disso, a gente vai e faz assim um pouquinho desse aparato, quando se fala do cumprimento profético, né, de Cristo, né, através dos profetas do Antigo Testamento. Nós temos muito fortemente textos bem literais tratando de Jesus Cristo no livro do profeta Isaías. Quando a gente vai tratar capítulo 11 de Isaías, né, que nascerá um rebento, seja o que é descendente de Jessé, e que ele terá a plenitude do Espírito, né, os 7 Espíritos. E aí diz que um dos Espíritos é o Espírito de conhecimento, né? E Espírito de conhecimento, esse Espírito de conhecimento que ele tem, né, que ele tinha naquela época e continua tendo até hoje, e hoje ele é a plenitude da ciência, no caso ele é onisciente, né? Mas na época ele estava com o Espírito do conhecimento do Espírito de Deus. Ele traz vários ensinamentos e sermões, né? No tópico 3, a gente vai tratar sobre sermões e ensinamentos. No Evangelho de Mateus, de Jesus Cristo, segundo Mateus, né? Segundo o escrito Mateus, o Evangelho de Cristo é um só, como foi comentado aqui, né? E vários autores. Então, quando Mateus escreveu, ele, como foi falado aqui, ele tinha uma ênfase a falar aos judeus, ok? Aos israelitas, né? Eu gosto de chamar, mas o Raul gosta muito de fazer essa correção de judeu, mas eu gosto de chamar judeu mesmo, né? Porque, como ele falou,
aqueles que ficaram, vamos dizer assim, de forma a não se misturar, não se miscigenar com os outros povos, né? Eles são os judeus, né? São os descendentes de Judá, né? E então eu gosto de chamar de judeus. Nós não há nenhum problema, não. A gente pode ter assim a questão só da interpretação, que na realidade eles são todos israelitas, né? Mas sabemos que as outras tribos, muitas delas, né? Muitos deles se misturaram com povos árabes e povos daquela região ali e não voltaram mais para o local onde era de sua origem. Mas isso não é a lição de hoje. A lição de hoje é tratar sobre os ensinos, agora, esse ponto, os ensinos e sermões de Jesus. E são 5 principais sermões, né? Os sermões, eles estão, que é o primeiro grande discurso, que é o que foi falado aqui várias vezes, que é o Sermão do Monte. Na realidade, a gente chama de o Sermão do Monte, mas não é o Sermão do Monte, são vários sermões, né? A gente vai andar aí por 3 capítulos, né? Do capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de Mateus, tratando de vários ensinos de Jesus. E esses ensinos são, vamos dizer assim, uma reinterpretação, né? Uma interpretação mais fidedigna da Torá, da lei, né? É uma interpretação mais fiel, mais próxima ao Evangelho de Cristo, da lei. Inclusive, até uma observação que às vezes eu faço, que seria interessante, professores, né? Professores que eu digo, os que estão aqui comigo e os que estão a ouvir, né? Seria interessante, até muitas vezes, a gente incentivar aos novos convertidos, né? Que a gente, juvenis, a gente está falando de juvenis, mas os novos convertidos da igreja, porque a gente não influencia só os nossos alunos juvenis, mas os novos convertidos da igreja conhecerem esse Sermão do Monte, porque aí é o discipulado de Jesus, né? São vários sermões, mas ao mesmo tempo o grande ensino de Jesus, os primeiros ensinos de Jesus para os seus discípulos. E aí, nesse momento, já não eram só 12, como a gente pensa, né? Mas eram milhares que os seguiam, né? Então, o primeiro grande sermão de Jesus é os Sermões do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, do versículo 1 do capítulo 5 ao versículo 29 do capítulo 7. Logo depois, mais na frente, a gente tem... Professor Eric, deixa eu só fazer aqui uma intervenção para corroborar com aquilo que você está afirmando aí. Esse sermão, que como a gente chama, né, Sermão do Monte, mas são os sermões, esse sermão, tem uma importância capital, porque é justamente nesse sermão, que Jesus vai mostrar a realidade contrária às expectativas dos judeus, que esperavam um guerreiro, um Messias forte, mas esse sermão, inclusive esse sermão, o capítulo 5, 6, 7, está sendo tema de estudo da lição de adultos desse trimestre, está sendo comentado também aqui nos podcasts, muito bom, os valores do reino para nós, né, para a igreja, e na nossa lição aqui de juvenis, a leitura bíblica em classe é justamente esse capítulo 5, do versículo 1 ao versículo de número 17. E me chama esse sermão, como já disse um pastor recentemente, numa das aulas que eu assisti dele, aqui na nossa igreja, no Templo Central, esse sermão, ele tem que ser lido por todos os crentes, porque aqui é como se fosse o núcleo do cristianismo, são os valores fundantes de toda a estrutura cristã. Se alguém diz que é cristão e olhar para esse sermão aqui, se não estiver fazendo igual esse sermão está dizendo, precisa melhorar, né? Precisa acertar, porque aqui é o núcleo, aqui é o fundamento, e esse Sermão do Monte, ele é de uma relevância para toda a igreja, para todos os crentes, independentemente da idade. Inclusive, esse pastor, ele já é um pastor muito experiente, já leu a Bíblia muitas vezes, tem um dom de ensinar, é um exímio ensinador. Ele disse que, todo dia não, mas lê constantemente esse sermão. Lê esses 3 capítulos de Mateus, porque, como já falei,
são os valores aí do mundo cristão. É tido realmente, Raul, como o fundamento, né? O fundamento do Evangelho de Cristo. E como eu falei, uma reinterpretação no sentido de que ele já traz para o Evangelho, né? Para a Boa Nova, a própria Torá, a própria lei. Tanto que tem partes do sermão que ele fala, dizem para vocês que tem que amar ao próximo, aquele que... Não, eu digo a vocês que vocês têm que amar muito mais. Vocês têm que dar até a face para que alguém bata. Né? Estou dando resumindo. No geral, você não é para só amar quem te ama. Né? Tem muitas partes do Sermão do Monte que vai tratar sobre essa questão do amor. E a gente sabe que a lei, né? A lei ela trazia um pouquinho do princípio da lei do talião, né? Que é olho por olho, dente por dente. Já a reinterpretação da lei em Cristo, ela já vai mais profundamente, né? Ela traça pontos para o âmago, né? Ela traça pontos espirituais para o ser humano, né? Então, por que a sociedade, né, irmão Eric, odeia o evangelho? Por que muita gente não gosta do evangelho, não trazem ver o evangelho? Porque quando você olha para o Sermão do Monte, quem dera nós vivêssemos em uma sociedade que praticasse tudo que está escrito. Quem dera nós amássemos os nossos inimigos, nós entendêssemos que a vingança ela não é produtiva, ela não é boa. Quando alguém dá um tapa na tua cara, tu vira o outro lado e oferece. Que você não deve jurar falsamente, que o divórcio é contrário à lei de Deus, que o adultério é contrário à lei de Deus, que você é mais feliz. Quando você discorre ali, quando Mateus discorre ali o capítulo 5, ali falando sobre a felicidade, né? Que felizes são os pobres, são os misericordiosos, são os humildes, quem dera todos seguissem os ensinamentos que estão lá. Não haveria guerra, né, irmão Eliabe? Não haveria guerra, porque imagine, se eu amar o meu inimigo, não vai haver guerra de minha parte. E se ele me ama também, não, ele não vai fazer guerra para mim. Então, viveríamos numa sociedade maravilhosa. É a história que minha mãe sempre diz aqui em casa: quando dois não querem, dois não brigam. Um não quer, né? Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, os dois não brigam. É isso aí mesmo. Olha só. Interessante até que o capítulo 5 de Mateus, que eu estava pensando exatamente as coisas, a mesma coisa que Eliabe estava falando, que você vê até que são ensinamentos que parecem até ser paradoxais, porque felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles que sofrem, felizes são aqueles pobres de coração, mas é porque Jesus sempre trouxe isso, né? A questão de andar na contramão do mundo. Nem sempre o que é o mais comum é aquilo que deve ser seguido por um cristão de verdade, né? A hipocrisia, né? Jesus fala, Mateus fala aí, ele relata isso no Sermão do Monte, quando Jesus, no capítulo 6 ali, Jesus falando contra a hipocrisia, né? Você vai jejuar, não precisa mostrar as pessoas que você está jejuando, entendeu? Quando você for orar, ore direito. Quer aprender a orar? Está aí a oração do Pai Nosso, capítulo 7. Você quer julgar uma pessoa? Não julgue não, meu amigo, para você não ter julgado, né? Tenha cuidado com o julgamento, entendeu? Então, você vê todo o ensinamento que está ali no Sermão da Montanha e o quão rico ele é para todos nós. Deixa de se aperrear por besteira, vai embora fazer primeiro as coisas do reino, que o resto eu cuido. E aí voltando, né, para nossa temática específica, Mateus, um homem usado por Deus, na verdade é Deus querendo isso, né? Escreveu para esse povo que tinha essa estrutura rígida e de difícil aceitação a isso que estava se falando. Mas é justamente isso como o irmão Eric falou. Jesus, ele reinterpretou o Antigo Testamento, a lei, à luz do espírito da própria lei, que é o Espírito Santo. Não de forma superficial, não de forma egoísta, vendo somente a mim, né? E isso Deus dá prova a todo instante. Por exemplo, lá na lei, lá em Deuteronômio, está em outros lugares também, até, eu acredito, salvo engano, tem em Êxodo, Deus falando assim: ame o estrangeiro, porque lembre-se, você foi estrangeiro, você não gostou de ser maltratado, então ame o estrangeiro também.
Se ele estiver no seu território, cuide bem dele, trate-o bem. Olhe como Deus, ele tinha essa intenção de cuidar do outro, da paz, da não opressão. E tudo isso, os judeus, eles tinham dificuldade de entender, porque eles foram construindo uma interpretação individualista, egoísta, e aí foi se distanciando do espírito daquela lei, até que Jesus veio e disse, olha, vocês estão fora do espírito da lei, vamos para cá, é aqui. E aí por isso que ele trouxe esse belíssimo ensinamento para nós, que nós conhecemos hoje como o Sermão da Montanha, né? E é bem interessante essa parte do estrangeiro, porque quando a gente fala de estrangeiro, aí se remete logo quando os judeus estavam lá no Egito. E eles tiveram dois momentos. Eles tiveram um momento inicial de glória e de honrarias, né? Porque quando eles chegaram lá, eles eram familiares do governador, e depois eles tiveram um momento de sofrimento, de muitos anos de sofrimento. E era como se Deus dissesse assim, olha, quando você chegar lá na terra e tiver um estrangeiro, vocês não façam como os egípcios fizeram com vocês num segundo momento, não. Vocês façam como deve se fazer com qualquer estrangeiro, é tratar bem, é cuidar, é receber. Não é? Então, assim, o espírito da lei, é isso que eu queria dizer, porque quando Paulo ele fala lá na frente, ele diz assim, o homem espiritual, ele discerne as coisas pelo espírito, e o homem material, ele que é o carnal, o homem material ou o homem carnal, ele interpreta as coisas pela carne, pela matéria, pela individualidade, pelo próprio braço, pela própria força, pela própria vontade, pelo próprio desejo. Então, Jesus ele não dá essa visão material, e é por isso que ele não era um rei material, né? Vamos dizer assim. O reino dele não é daqui, né? Então, quando a gente trata dos sermões, a gente trata do ensino de Jesus, a gente vai tratar de todos os três tópicos, né? Principalmente o primeiro. Quando ele fala, o meu reino não é daqui, e o evangelho é do rei, ele está dizendo que, olha, o que eu estou ensinando aqui a vocês não é um princípio para a sua moralidade como ser humano só, não. Isso aqui é um princípio espiritual para você fazer parte do reino. Entende? E o reino não depende. Por isso que não se aplica e não se consegue aplicar com o ser humano. O ser humano nunca vai ter um regime político, fisiológico ou filosófico ou sociológico, né? Humanista, que vá se adequar à visão do evangelho, porque a visão do evangelho ela não é uma mudança física, mental, no sentido psicológico da coisa. Ela é uma mudança espiritual, é muito mais profunda, né? Então, a mudança do evangelho é muito mais profunda. Para que o mundo todo haja da forma como o evangelho quer, tem que realmente entregar a vida a Cristo, literalmente. Mas o que acontece é que nós, como seres carnais, né, seres humanos, seres físicos, carnal não no sentido de pecaminosidade, não, mas no sentido de materialidade, né? A gente interpreta as coisas ainda muito materialmente. Então, esses sermões da montanha, eles vinham para trazer essa interpretação mais espiritual, mais profunda, mesmo com a linguagem muito mais simples da retórica, de que a retórica, né, dos grandes, vamos dizer assim, dos grandes discursos da época, porque esses sermões de Jesus, nenhum deles, se for colocar na história, na lista dos maiores sermões, dos maiores discursos, nenhum deles vai entrar no meio daqueles que tiveram melhores discursos retoricamente falando. Mas se a gente for olhar a profundidade do que se foi falado, com palavras simples, aí a essência, aí a gente vai entender que esses sermões lá na montanha são os melhores e mais importantes da história da humanidade. Só que o ser humano ele não compreende isso. Mas Jesus ele não faz só esse primeiro, vamos dizer assim, bloco de sermões. Ele tem cinco sermões principais.
no Evangelho, né, de Mateus. Tem esse primeiro discurso, que é os Sermões da Montanha. Tem também o segundo grande discurso, que é sobre a obra e conduta dos discípulos especiais, que no caso é o capítulo 9, do versículo 35 até o capítulo 11, versículo 1. Ele vai tratando sobre a conduta dos discípulos. Depois ele vem com o terceiro grande discurso, ou seja, outro sermão, que é dirigido às multidões, que é falando sobre o reino dos céus e seus mistérios, certo? Capítulo 13, versículo 1 ao 58. Depois ele vem com o quarto grande sermão, que é o discurso aos discípulos sobre os problemas da comunidade cristã, que estão do capítulo 18, do versículo 1 ao capítulo 19, versículo 2. E, por último, o quinto e último grande discurso é sobre o Apocalipse, sobre o tempo do fim, é o discurso escatológico, do capítulo 24 ao capítulo 26, 24 e 1 até 26 e 2, quando ele trata... Sermão profético, né? O famoso sermão profético. Sermão profético. Ou o sermão apocalíptico, ou o sermão escatológico, pode ser dado vários temas. Veja como ele foi detalhista, Mateus, conforme a gente já disse, né? Ele fez um apanhado, ele fez questão de registrar esses discursos, esses ensinamentos, que na realidade, esses ensinamentos se apresentam como verdadeiros regras de condutas para a vida daqueles que querem seguir a Cristo. Porque ele mesmo disse, aquele que quiser vir após mim, não é obrigado, não. Mas se quiser vir após mim, tome a sua cruz todo dia, negue-se a si mesmo e me siga. E tomar a cruz aí, de Cristo, é dizer assim, olha, cumpra aquilo que eu estou ensinando. Para você ser meu seguidor, para você ser meu discípulo, você tem que cumprir aquilo que eu estou ensinando. É bem verdade que o livro de Mateus, ele é recheado, são 28 capítulos, né? São recheados de ensinamentos e tem os sermões, como já muito bem colocado aí pelo presbítero Eric, e aqui a gente não vai esgotar tudo que Jesus falou e ensinou, a gente está vendo aqui uma visão panorâmica do Evangelho segundo escreveu Mateus, né? Próxima lição será de acordo com Marcos, depois Lucas, depois João, e assim vai, mas é muito interessante essa atenção e dedicação do apóstolo Mateus em escrever e deixar registrado esses ensinos de Jesus. Verdade. E outra questão interessante é que, além de ter tratado esses 5 grandes sermões, vamos dizer assim, nesse texto, né, Mateus tratou, não estou dizendo que Jesus só teve esses sermões, né? Jesus deve, nesses 3 anos, ter tido muitos outros sermões, mas o que ele detalhou e o que ele achou mais importante constar, né, provavelmente, como o Felipe disse, né, lá nos seus anais, lá, né, nas suas anotações, né, ele... eu vou colocar isso aqui, o importante é esse. E ele vai fazendo, agrupando, né, isso sistematicamente, interessante. E também, sistematicamente, ele vai colocando, em alguns capítulos, também outra forma de ensino, que é muito utilizado nos dias de hoje, porque, assim, o ensino naquela época era aquele ensino retórico, né? Era o ensino dos grandes mestres, não era um ensino como o ensino de Jesus. Hoje, se trata, hoje em sala de aula, e aí como formação em pedagogia também, aí eu vou um pouquinho para esse lado, a parte didática, de você trabalhar com a prática do aluno, né? Do que o aluno conhece, trazer para a realidade dele e tal. E Jesus fez isso? Fez. E aqui Mateus deixa bem claro, registrando aqui pelo menos 10 parábolas contadas por Jesus. A parábola do joio, no capítulo 13, de 36 a 46, a parábola do tesouro escondido, né, da dracma perdida, capítulo 13, versículo 34, parábola da pérola de grande preço, parábola da rede de pesca, dos servos sem misericórdia, dos trabalhadores da vinha, dos 2 filhos, das bodas, das 10 virgens e também das ovelhas e dos bodes, né? Então, era uma forma também de ensino de Jesus. A gente está falando de sermões, que é uma forma de pregar e ensinar ao mesmo tempo, mas também existem também linguagens, vamos dizer assim,
como é que eu posso dizer, artifícios linguísticos que Jesus utiliza, né, através de parábolas, para que explique o reino, o que é se dedicar à obra, o que é a diferença entre quem é um servo e quem não é um servo, quem é um servo e quem é um mau servo, é, exemplo de misericórdia, né? Exemplo do reino dos céus como é, exemplo das 10 virgens, por exemplo. Nas 10 virgens, a gente tem as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. A gente geralmente pensa que as 5 loucas são aquelas que começaram a pecar, né? E essa parábola deixa bem claro que isso aí tem a ver com o sono, com a apostasia, com a deixada do Evangelho, a deixada do Espírito Santo, né? Deixa o Espírito Santo, não tem mais a unção ali. Aquela unção que João diz, a unção que vocês têm, ninguém deu, nem ninguém vendeu a vocês, mas foi Deus quem colocou em vocês, que é o Espírito Santo. Então, deixa bem claro, só encerrando, Raul. Então, deixa bem claro que essas parábolas, elas são uma forma de facilitar a aprendizagem daqueles camponeses, de facilitar a aprendizagem daqueles trabalhadores da terra, trabalhadores que trabalhavam em construções, que trabalhavam carregando água e trabalhavam de diversas formas, né? Os mais populares, vamos dizer assim. A gente nunca vê a parábola Jesus utilizando conceitos de medicina, né, conceitos da lei, do direito, não. Ele utiliza a lei só assim, de forma pincelada, mas ele vai trabalhando aqueles conceitos de forma prática, facilitada, para que o douto compreenda e o indouto compreenda também. Então, essa é a grande, vamos dizer assim, a grande façanha de Jesus. É ensinar uma mesma coisa para indoutos e doutos, loucos e nécios, né? Então, essa foi a grande forma de Jesus usar ferramentas linguísticas para isso. Ele falava com uma clareza tão grande que ninguém poderia deixar de compreender, né? Poderia não aceitar, porque uma coisa é você não compreender, outra coisa é você não aceitar. Às vezes, às vezes, as pessoas compreendem, mas não aceitam, né? E corroborando, Eric, eu sei que são muitos ensinos, a gente não vai esgotar aqui, nem é o objetivo, né? Acho que nosso tempo já está até ultrapassado, mas só para corroborar o que você está falando, um assunto que Jesus tocou, que é imprescindível a todos os cristãos, inclusive, todos, e que os judeus tinham dificuldade em lidar com isso, é a questão do perdão. Veja que foi só o Mateus que falou, que registrou isso, o dever de perdoar o irmão, né? E sob pena de ser condenado ao inferno, né? E ele mostra para o judeu, ó, judeu, você que é rancoroso, você que é carrancudo, que guarda mágoa, você que não perdoa, cuidado, se você não perdoar, você também não será perdoado por Deus. E ele registra esse aí no capítulo 18, a partir do versículo 15, né, respondendo a uma pergunta do apóstolo Pedro, né, que diz, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E aí ele começa a falar a parábola lá, a parábola do credor incompassível, que é essencial para o cristianismo, o dever de perdoar. Então, meus queridos, concluindo, né, essa parte, esse terceiro tópico, eu acho o tópico mais robusto, né, para você tratar, e tratar que é muito importante conhecer a estrutura do Evangelho de Mateus, mas é muito importante compreender que Mateus ele se preocupa em detalhar ali vários ensinos de Jesus, deixar bem claro ali o que foi que Jesus deixou de legado, vamos dizer assim, pedagógico, né? Do que ele deixou de matéria para que a gente possa consumir. Como o pastor Raul falou há pouco, por exemplo, o Sermão do Monte é importante para você também, e de repente está assistindo, ler esse sermão com detalhe, para que você veja qual é o ensino que realmente Jesus dá, mostrando o que a lei
deve ser, como a lei deve ser interpretada, né? Então, Deus abençoe a todos vocês e graças a Deus por tudo. Legado pedagógico de Jesus. Gostei, viu, Eric? Vamos encerrar? Então, meus queridos professores, nós agradecemos a Deus pela sua vida, sabemos da importância que você tem no reino, o Senhor tem te levantado para ensinar essa juventude. Nós rendemos graças a Deus pela sua vida, rendemos graças a Deus pela vida do pastor Reinaldo, a quem o Senhor tem inspirado e dado força para seguir esse projeto podcast, EBD em si, podcast. Agradecemos ao pastor Marquinhos, que tem dado um apoio gigantesco ao departamento para que ele cresça, para que ele ganhe mais corpo. E agradecemos também pela oportunidade de estar contribuindo com esse projeto, né? A gente estuda, aprende junto, e assim o Senhor vai fazendo com que a gente também cresça em graça, cresça em conhecimento. Nos alegramos. Eu sempre manifesto a minha gratidão em poder fazer parte. Trabalhar para Jesus é uma honra, né? E que honra é essa que o Senhor tem nos dado, de poder contribuir com o crescimento e desenvolvimento do seu reino. Agradeço a Deus pela vida de todos os meus colegas, pastor Raul, presbítero Eric, irmão João. Me alegro em ter vocês aqui como colegas aqui e em contribuir com o reino de Cristo junto com vocês. Deus abençoe vocês, meus queridos, que tenham uma aula extraordinária, que o Espírito Santo de Deus conduz vocês ensinando a poderosa palavra de Deus. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor. Paz do Senhor.